É a continuação, aham. Eu ia deixar eles já corrigidos lá, só que eu esqueci que na correção de um deles eu vou apresentar um novo operador matemático. Então a gente vai corrigir os dois que faltaram, ok? Então vamos lá. Nesse daqui a gente tinha que criar um programa que vai fazer a divisão de dois números arredondando acima. Então, por exemplo, se eu dividir 7 por 2 arredondando acima, dá quanto? Arredondando acima dá 4, né? Beleza? 8 por 2 arredondando acima. 4 também. Beleza? Então vamos lá, só para ver se vocês entenderam o que o exercício pedia. Então vai ter o número 1, que eu vou pedir para o usuário. Só para adiantar, eu nem vou pedir para o usuário, nem vou informar um texto para o usuário. O usuário vai adivinhar o que é que a gente quer. Então ele vai informar os dois números. Beleza? Tá, e aí? Mas você entende o porquê que falta o system, né? Tipo assim, você concorda que o programa continua funcionando sem o system? Ah, tá, beleza. Só uma questão visual, né? Estética. Beleza. Eu vou deixar assim só para adiantar. Ok? Beleza? Tá. Vou criar uma variável agora que vai fazer a divisão dos dois. Ok? Então, e aí? Essa variável vai ser de que tipo? Inteira, resultado, né? E resultado vai receber o quê? Número 1 dividido por número 2. Beleza? Nesse caso, se o usuário digitar 7 e 2 e eu colocar aqui systemout.println resultado, que vai aparecer? Quanto vai aparecer na tela? 3? Por quê? Garoto, porque divisão de inteiros sempre vai dar inteiro. Ok? Se ele digitar 8 e 2, vai aparecer 4, que de fato é aquilo que a gente queria. E agora, como que a gente vai fazer, João, para resolver isso daqui? Pode. Vai colocar o número 1 e o número 2 em parênteses. Vai colocar número 1, número 2 aqui? Aqui? Certo. E vai custar Mais um, né? Certo, galera? E quando ele digitar, a gente arrumou agora, se ele digitar 7 e 2, vai aparecer quanto na tela? 4. E quando ele digitar 8 e 2? 5. Vai fazer. Hã? Vai fazer. Então aqui a gente vai ter que... Todo mundo entendeu por que a solução do João, embora funcione para um caso, não funciona para todos? Larissa? Entendeu? O que você não entendeu? Por que você estava meio alto? Declarei ali, int no 1 e no 2. Minha pergunta é, você entendeu o exercício? Era para ter dois números, dividir, só que o resultado pode explicar. Tem que arredondar. Arredondar o quê? Certo, mais para baixo, para cima? Para cima, beleza. Então, do jeito que está aqui esse programa, ele soluciona quais situações? Se eu digitar 7 e 2, Larissa, quanto que vai aparecer na tela? Do jeito que está aqui. Por quê? Porque vai ser o número 1, vai ser 7, Aham. o 2. Certo, isso vai dar quanto? 3. 3 mais 1, 4. Então, assim, para esse caso, tinha que dar 4 mesmo, concorda? Beleza. Mas e se ele digitasse 8 e 4? Quanto que deveria aparecer, não quanto que vai aparecer? 8 e 4 deveria aparecer 2, né? Segundo o nosso exercício aqui, o nosso programa, quanto que vai aparecer? 3. Então a gente já vê assim que para uns casos ele resolve, para outros não. Ok? É aí que a gente estava. E agora, Chassé, como que a gente vai fazer para resolver isso daqui? Sugestões? Não. Dá um número inteiro, ele sempre vai dar porque a gente declarou a variável resultado como inteira, né? Então sempre ele vai dar. Só que assim, ele está dando um valor inteiro. Só que o valor inteiro que ele está produzindo não é o que a gente esperava. Se ele digitar do jeito que está aqui, 8 e 4, vai dar 2. Beleza. Se ele digitar 7
e 2, em vez de dar 4, que é o que a gente esperava, vai dar 3. E aí? Ideias. Alguém fez esse exercício? Tá. Alguma ideia? Alguém tem alguma ideia? Não precisa nem codificar, só fala tipo assim, ah, eu faria isso, não sei como, mas eu faria isso. Você não pode. Por quê? Não, é a Isabela. Coloca um if pra quê, Isabelle? Se o resultado der. Não, mas fala qual que é o raciocínio que vai gerar esse if. Certo. Se o resultado for 0, mas a gente... Então, mas a ideia é essa, vocês que sabem mod, a ideia é essa. Eles não aprenderam ainda mod, mas a gente consegue produzir o resultado do mod. Lá em algoritmo, vocês lembram o que é o mod? O mod é o seguinte, ó. O mod é o resto da divisão. Imagina que eu quero dividir 7 por 2. Não, você não vale, você nem tá aqui, você é uma miragem. Vamos lá, 7 por 2, beleza? A gente aprendeu lá na quarta série que isso aqui na quarta série a gente nem sabia que existia número fracionado, beleza? Era tudo lindo, não sei porque que piorou, né? Então como que a gente fazia isso daqui na quarta série? Aqui você ia colocar 3, né? Isso, porque aqui vai dar um 6, colocaria um menos, que daria 1. E acabou a conta, era ótimo, tava tudo lindo. Beleza? Mas aqui a gente nem vai precisar chegar na vírgula também. Por quê? Ó, a divisão inteira que a gente faz, ela corresponde a esse resultado aqui. Né? Se eu colocar numa variável inteira 7 e numa variável inteira 2 e pedir para dividir essa por essa, ele vai produzir isso daqui. Ok? A gente tem agora esse outro valor aqui, que é o resto da divisão. Existe um operador de cálculo o resto da divisão, mas aí seria sacanagem eu pedir para vocês resolver o exercício sem ele e eu resolver com ele, né? Então o que a gente vai fazer? A gente vai fazer sem ele e depois a gente vai utilizá-lo. É só somar o resultado, quase isso, né? Não, então... Então, eu entendi, faz sentido. O problema é que a gente não conhece nenhuma operação que me retorna isso daqui. A gente conhece uma operação que me retorna isso daqui. Diga, Isabelle. Divide o 7 por 2, certo? Não, mas aí você está falando do resto, né? Então, não da divisão aqui. Se for. Não. Se for. Vamos lá. Se o resultado for real... Mas, então, só que aqui, do jeito que tá aqui, ele nunca vai dar um resultado real. Porque os envolvidos, Maria Clara e Larissa, prestem atenção. Porque os envolvidos na divisão são 2 inteiros. Beleza? Na divisão, quando eu tenho 2 inteiros envolvidos, o resultado também vai ser inteiro. Ok? Então assim, ó, isso daqui a gente já tem. Tá, mas no que esse resto aqui me ajudaria? Imagina que tem um operador lá que calcula esse resto. No que ele ajudaria dentro desse problema? Somar ele com isso daqui, né? Faz sentido. Agora vamos pegar um outro caso aqui, ó. Vamos dividir 13 por 7. Quanto deveria dar? 2, né? Deveria dar 2. Tá, então aqui, quanto que eu coloco aqui? Não, gente. 1, beleza. Certo? Aqui vai o 7. 13 menos 7. 6. Quanto que vai dar o nosso resultado seguindo essa lógica de vocês? 7. E deveria dar 2. Né? Mas vamos lá, eu vou ajudar vocês. Se o resto aqui deu 0,
que significa? Não, são dividíveis. Que um é divisível pelo outro. Por quê? Ó? Se o resto deu zero, significa que dividiu certinho, não sobrou nada. Né? É o exemplo das laranjas lá. Aqui eu suponho que deve ter, sei lá, umas 22 pessoas. Se eu tiver 30 laranjas, eu vou conseguir fazer alguma divisão justa em que todo mundo fique com a mesma quantidade e não sobre nenhuma? Não tem, vai ter que sobrar alguma coisa, né? Eu posso dar uma laranja para cada um, pega esse resto que sobrou e chupo tudo. Beleza? Então, tudo isso, aham. Então, o que a gente consegue concluir? Que quando não tem resto, a divisão encaixou certinho, né? O número de laranjas que eu tinha, deu para dar, por exemplo, 3 para ele, 3 para ela e assim vai. Ok? Então, quando o resto de uma determinada divisão é zero, conclui-se que é o quê? O que se conclui quando o resto da divisão é zero? Que quem é divisível por quem? Mas nesse caso aqui, os números. Que o 13 é divisível por 7. Alguém não entendeu isso? Se não entender isso, fica difícil entender a resolução do exercício. Entendeu? Divisão de inteiros sempre vai dar inteiro. No Java. Beleza? Ok até aqui? Tá, então vocês concordam que se a gente conseguir descobrir quanto que é o resto da divisão desses dois números que ele informou, nosso problema está resolvido? Né? Por quê? Porque eu pego essa divisão, comparo com zero. Se ela for diferente de zero, o que eu faço? Somo 1 aqui. Beleza? Entendido? Tá, então vamos lá. Como que eu conseguiria, usando só as operações matemáticas 4 que a gente conhece, como que eu conseguiria produzir esse resultado sabendo esse e sabendo esse? Como que eu consigo produzir esse daqui, ó? A pergunta é, ó, esse número aqui no nosso programa, a gente vai ter ele, esse 13? Vai, porque o usuário vai digitar. Esse 7, o usuário também vai digitar. Esse 1, eu vou ter ele? Eu não tenho ele inicialmente, mas eu consigo produzi-lo, né? Com a divisão inteira. Minha pergunta é, como que com base nesses três números, qual que é a fórmula matemática que com base nesses três, eu produzo esse quarto? Hã? Faz a operação em... Ah. Se tivesse um resultado real, você multiplicaria o que está embaixo do 7 pelo 7. Para descobrir o 13. Para descobrir o 13? Por exemplo, se tivesse dado um resultado ali, um 3,5. Isso, se tivesse dado um número real aqui, eu multiplicaria esse por esse que chegaria nesse. Tá certinho a sua conclusão. Ah. Ó, nesse caso aqui, ó, tenta observar, não tá difícil. Ó, observa o seguinte. A gente chegou nesse 6 aqui nessa conta, por quê? Porque a gente subtraiu o quê? 13 com 7, ok? O 13 era dado, o 7 era dado, 1 é o que eu tenho, beleza? Esse 7, como que eu consigo produzir esse 7 aqui? Você multiplica o resultado líquido. Pelo de cima. Da onde que saiu esse 7 aqui? Por que que aqui é 7 e aqui era 6? Porque 6 é 3 vezes 2 e 7 é 1 vezes 7. Ok? Concorda que a gente já consegue chegar nesse valor aqui? Minha última pergunta. Se eu tenho esses 4 valores, esse e esse, eu consigo produzir esse? Consegue, né? Então vamos lá, agora é a nossa hora. Vai, e aí? Você multiplicou o resultado pelo número 2, Multiplico e coloco em qualquer variável. tá? Colocar numa variável chamada João. Beleza, eu pego o resultado, Multiplica pelo número 2. multiplico por número 2. Alguém não entendeu o que ele fez aqui? Ó, ele pegou, entendeu? Resultado multiplicando por número 2, nesse cenário aqui, produziria o quê? Tá? Ia produzir o 7. Ó, esse aqui é o primeiro número que ele digita, esse aqui é o segundo que ele digita. Número 2, aham. Beleza? E aí, João? Aí você tem que criar outra variável. Vou criar outra variável, Aí você vai ser Igor. Ah, o João pelo Igor. e subtrai João menos Igor, mas Igor nem tem resultado ainda.
Não, Igor, eu tô... Número 1 menos 1. É, número 1 pelo João. Subtrai o Número um. resultado. Vamos deixar... Como que é? Subtrai o resultado. É com H? Seu nome? 2 L's? É o resultado do João. Sim, né? Número 1 menos É, Natália. Ah, Natalia. Ah. Subtrai o resultado do número 1. Subtrai resultado do O João, João menos número 1. Alguém tem alguma outra estratégia? Nesse caso aqui, ó. Nesse daqui, quanto tá valendo João? Quanto tá valendo número 1? Então a gente vai subtrair 7 menos 13. É isso que a gente quer? É o contrário, né? Então é número 1 menos João. Beleza? A gente chegou em que resultado agora? No resto. Ok? Alguém não entendeu como que a gente produziu esse resto? Ela não tá. A fala dela não tá dizendo isso. Fala, entendeu que a gente descobriu o resto? Não pela pressão, vai lá, sendo sincero, entendeu? Então, ó, o que a gente fez? O que a gente fez foi o seguinte: eu já tinha esses dois valores, alcancei esse terceiro. Como? Pela divisão inteira. Então, isso aqui tá aqui, ó. Alcancei esse terceiro pela divisão inteira. Certo? Eu preciso encontrar esse quarto para produzir o quinto. O quarto, nesse caso aqui, é o João. Isso mesmo. Por quê? Porque para eu chegar nisso aqui, eu multiplico esse por esse. Certo? Então tá aqui, ó. Multiplico o resultado por número 2. Certo? Para eu chegar agora nesse último, concorda que é a subtração desse menos esse? Esse daqui é número 1, não é? Esse daqui é quem? É o João. Então subtrai o número 1, João, e chego em 6. Ok? Tá, e agora, para concluir, o que eu faço? Se Natália for maior que 0. pode ser maior que 0 ou diferente de 0. Quero diferente. Como que eu coloco diferente? Exclamação igual 0, beleza. Ah, e aí? Então, vai somar 1. Tá, e como é que eu digito aqui? Natália recebe. Não, Não, mas não confunde as coisas. Natália corresponde, nesse caso, ao resto. É o a resultado divisão é igual a resultado mais 1. Todo mundo entende que é resultado é igual a que ele tinha, resultado mais 1. Então, resultado é igual a resultado mais 1. Como que isso daqui poderia ser abreviado? Mais igual Resultado mais igual 1. Como que isso daqui poderia ser abreviado um pouco mais? Resultado mais mais. Beleza? E agora a gente mostra o resultado, tá lindo, funcionando, vamos testar. Eu acho que vai ter um desse na prova, gente. Não é pressão, eu acho que vai. Não, mas calma, isso. Agora a gente vai aprender também a utilizar o resto, que faz isso pra gente. Vai ser no computador, Já tem, tá no site. Então, ó, vamos lá. 7, 2, beleza? 4, maravilha. 8 e 2, 4. Dá pra vender. Beleza? Foi? Não, tá gravando. Entendi. Quer tirar foto ali? Isso. Ok? Beleza? Tá. Isso daqui tudo. Isso daqui tudo, vocês concordam, ó? Que a gente fez essa operação e essa daqui só para encontrar o resto? Né? João e Natália aqui entraram só pra gente calcular o resto. Existe um operador lindo, bonitinho, que calcula o resto pra gente. Que é o quê? É o sinal de porcento. Como que ele funciona? Vou apagar o João aqui, com todo respeito. Natália vai receber. Eu não quero o resto da divisão de num 1 por num 2. Então você coloca num 1 como se fosse uma divisão. Num 1% num 2. Em vez da barra, o porcento. Resto da divisão. O resto da divisão corresponde ao porcento.
Tá? Então, quem que é o resto da divisão aqui? 6 e 1. Beleza? Para eu encontrar o resto da divisão de 13 por 7, eu coloco 13, eu colocaria 13% 7. Ok? No nosso caso, a gente quer o resto da divisão de num 1 por num 2. Num 1% num 2. Ok? Beleza? Acabou. Já. Ah, tá. E Natália recebe. Natália recebe isso daqui. Se o resto é diferente de 0, aumenta em 1. Foi? Alright? Então vamos lá. Vamos lá. O D. Cria um programa para calcular quantos números... Esse daqui é facinho, né? Quantos números inteiros existem entre dois números inteiros digitados pelo usuário. Então, por exemplo, ó, se o usuário digitar 3 e 5, quantos números inteiros existem entre 3 e 5, considerando esses dois números? Considerando também eles. Tem 3, todo mundo visualiza? Ó, se eu pegar 3 e 5, por que existem 3 números, Fábio? O 3 é um número, o 4 é o outro, o 5 é o terceiro. Entendeu? Fado, é entre 4 e 6, tem quantos números? Tem 3. Beleza? Nossa, que exercício enorme. Né? Olha, não acaba. Gente do céu, o que é isso? Não é preciso informar quais. Tá, então beleza, vamos lá. Eu que criei ainda, gente, que aí tava com rancor no coração. Então vamos lá. Então o último, exercício 4. Então aqui, o usuário vai informar pra gente também dois números. Beleza, então ó, não vou também escrever texto não, vou fazer rápido. Então, número 1, leitor.nextint. Número 2, leitor.nextint. Beleza? Tá, vamos lá. Como que vocês fariam para descobrir, por exemplo, entre 5 e 2? Tem quantos números? Pode ser. O programa não restringe ordem. O usuário pode informar de qualquer jeito. Entre 5 e 2 tem 4. Entre 100 e 50. Não, mas 51, né? Porque nota, ó. Entre 5 e 2 tem quantos? Tem 4. 5 menos 2? 3. Né? Mais 1. Hã? 100 menos 50 mais 1. Eu tô só tentando mostrar para vocês qual vai ser a formulação matemática que a gente pode utilizar para descobrir isso. Então, ó, entre o 5 e o 2, eu sei que tem 4 números, beleza? Se você diminuir 5 menos 2, você vai chegar em 3. Só para a gente dar essa informação depois. Entre o 3, entre o 7 e o 4, tem quantos números? Tem 4, não, 4, 5, 6, 7. Né? E se eu colocar 7 menos 4, dá quanto? 3. Então, o resultado que a gente procura corresponde ao quê? Não, falando matematicamente. Corresponde à subtração dos dois números mais 1. Então, entre 100 e 50, tem quantos números? 51. Todo mundo visualizou? Beleza. Só agora minha pergunta. E entre 4 e 7? Tem 4 também. Só que agora, concorda que nossa subtração vai ficar 4 menos 7? Que vai dar quanto? Menos 3. Oi. O controle? Que vai dar menos 3. Mais 1, 2. Ferrou nossa vida. Você colocar De volta. uma mensagem digite na ordem correta. Mas o objetivo do exercício é que ele possa, de fato, fazer isso. Mas a gente consegue resolver. A gente consegue, pelo programa, resolver isso daí. Tá? Vamos tentar aqui. Larissa, o que você não entendeu? Quando tava 7 e 4 aqui, você havia entendido, né? Beleza? Aí ficava 7 aqui e 4 aqui. Só que o usuário, ele é criativo.
ele não vai digitar na ordem para você, ele vai digitar na ordem que ele quiser. Ele é independente, né? Então ele pode vir aqui e digitar 4 e 7. Seu programa tem que fazer algum saravá lá para produzir esse 4. Se eu for utilizar essa fórmula, vai dar 4 e 7, que não vai dar 3, vai dar menos 3. Se ele digitar 50 e 100, quanto que o nosso programa produziria? Menos 51. Nesse caso aqui, menos 50, depois que a gente teria que produzir com mais 1, tá certo? Menos 49. Ok? Beleza? Só que assim, o resultado da subtração, ela vai ser o mesmo, só que com sinais invertidos. Todo mundo concorda? Né? Ó, se eu colocar quanto na subtração, sim. Beleza? Então, o que eu posso fazer, ó? Presta atenção na estratégia, senão depois não vai entender o código. Se eu colocar 100 menos 50, dá quanto? 50. 50 menos 100, menos 50. Beleza? Então, o que eu posso fazer? O resultado da subtração em si, a magnitude dele é a mesma. Então, poderia utilizar módulo, que é o que a gente vai fazer via código. Então, o que eu faço? Se o resultado for negativo, o que eu faço? Matematicamente. Como que eu produzo 50 com base em menos 50? Você soma o dobro daquele valor. Pode ser também, soma o dobro do valor. Ou multiplicação, como que a gente pode fazer? Multiplica pelo mesmo valor, só Não, positivo. multiplica por menos 1. Multiplica por menos 1. Né? Beleza? Então, o que a gente vai fazer? Exatamente o que a gente falou. Então, eu vou ter... Deixa eu salvar isso daqui. Então vamos lá, ó. Eu vou ter aqui uma variável x. Vamos lá? Eu vou ter aqui número 1 menos número 2. Presta atenção, Maria Clara. Número 1 menos número 2. Beleza? Tá, e aí agora? Eu tenho que verificar se quem é menor do que 0. Se resultado menor do que 0, resultado vezes igual, né? Menos 1. Por que vezes igual? Se eu colocasse resultado igual a resultado vezes menos 1, vocês entenderiam? Né? Se a gente simplificar ele, resultado vezes igual menos 1. Professor, não tem como deixar Poderia se fosse o foco do exercício, mas o foco do exercício não é esse. Mas poderia. Entendeu? O exercício ele quer te provocar você a fazer isso mesmo. Mas poderia. Como é que foi? Difícil? De interpretar. Depois que encontra a solução é fácil fazer, né? O mais difícil é chegar na solução, concordo. Beleza? Tá, então ó, entre 100 e 50 a gente concluiu que existiam quantos números? 51. Até aqui, a gente chegou em que número? Com essas contas aqui, ó. A gente chegou no 50, né? Porque a gente tá fazendo... Hã? Mas na verdade nem precisa ser maior do que 0. Todos mais 1. Então aqui eu coloco o quê? Resultado mais. E acabou. System out, print ln, resultado. Oi? Tudo. Sempre. Gente, toda aula eu coloco no site. Isso. Tudo que eu fizer eu coloco no site. Beleza? Certo? Tá, esse aqui eu não vou executar não, porque a gente precisa começar a matéria nova. Então vamos lá, gente. Lembra do programa da média que é Natália e Larissa? Se vocês conhecem todas as aulas. Então vamos lá, ó. Lembra do programa da...
que a gente fazia? O usuário digitava 2 notas, a gente calculava a média e falava: você passou, você reprovou, você está de recuperação. Beleza? Então, como que a gente tinha implementado ele? Eu vou fazer aqui exatamente o que a gente tinha feito quando a gente começou a ver estrutura condicional. Então, o usuário informava 2 notas, por exemplo, P1 e P2. P1, leitor.nextDouble, já vou declarar leitor. P2 igual a leitor.nextDouble. Certo? Média igual a P1 mais P2 por 2. Ok? Média? Média. Ah, não, acho que é porque tá pequenininho no seu. Beleza? Igual. Foi? Tá, então deixa eu só declarar o scanner aqui. Beleza? Isso daqui eu prefiro que vocês só prestem atenção e não copiem, porque vai ser um pouco rápido. Então talvez vocês se percam na tarefa de copiar e prestar atenção. Beleza. Isso daqui foi o início do nosso código, certo? Aí o que a gente fez? Quantos ifs a gente criou? 3, beleza? Um para cada situação. Aprovado, reprovado, recuperação. Ok? Vocês concordam que vocês sabem o conceito de exclusividade mútua ou mutuamente exclusivo? Não? Mutuamente exclusivo é o seguinte: se uma situação é mutuamente exclusiva e eu tenho 3 possíveis casos, apenas um deles vai ser executado. Se eu executei um, o outro não executa. Ok? Situação de exclusão mútua. Tem como a pessoa estar aprovada e reprovada? Não. Tem como a pessoa no IMC estar abaixo e estar acima? Não tem. Beleza? Então, nesse nosso caso, vocês visualizam que os 3 ifs que a gente criou, eles são exclusivamente mútuos? Eles têm exclusividade mútua? Concorda, né? Sempre quando você tem exclusividade mútua, você pode utilizar uma estrutura condicional um pouco diferente do que a gente viu, que é a simples. A gente pode utilizar a estrutura condicional composta, que lá em algoritmos é o senão C e o senão. Ok? O senão C, ele garante o quê? Ó? Se eu tenho meu if aqui, if média menor do que 4. Concorda que aqui ele está reprovado? Concorda também que se ele está reprovado, eu nem preciso analisar se ele poderia estar de recuperação ou aprovado? Eu já sei que ele está reprovado, não tem por que eu ir lá e verificar se a nota dele é maior do que 7. Ok? Só que do jeito que a gente fez, mesmo ele tendo entrado dentro daquele outro, ele vai conferir esse outro if aqui. Ele vai passar por aqui. Óbvio que ele não vai entrar, mas nem precisaria ele passar aqui. Nesse caso, o que você pode fazer? Você pode colar essas duas estruturas e, em vez de montar 2 estruturas condicionais simples, você monta uma composta. Ok? O que muda aqui? Muda que se eu entrar nessa linha, se essa linha for executada, imagina que aqui embaixo eu tenho um systemout.println adeus. Ok? Se eu entrar aqui nesse if, qual que é o número da próxima linha a ser executada? 18. Ok? E se eu não tivesse um else, se eu tivesse um if e entrei aqui, qual que é o número da linha que seria executada em seguida? A 17. Todo mundo visualiza isso? Então, beleza. O que a gente faz? Ó, a gente ganha em desempenho. Eu não preciso executar, testar os outros ifs, porque eu sei que se ele entrou na onde eu estou, ele nem precisa conferir os demais. Ok? Então, aqui eu posso colocar systemout.println aprovado. Ok? E agora eu coloco o quê? Deixa aqui, ó, o else if, ele requer também uma condição. Ok? Lembra lá que em algoritmos a gente tinha o C, senão C e o senão. Né? Então, ó, C, senão C. E o que caberia aqui agora? Um senão. Por quê? Porque se eu sei que ele não está reprovado e eu sei que ele não está aprovado, obviamente ele está de recuperação. Ok? Então aqui a gente colocaria um else recuperação. Ok? Agora vamos mudar um pouquinho. Imagina que eu quero colocar aqui
recuperação. E aqui embaixo, aprovado. O que vocês mudariam aqui? Média maior ou igual a 4 e média menor do que 7, concorda? Esse média maior ou igual a 4 aqui, ele é necessário? Não é necessário. Por quê? Ele só vai verificar essa condição se ele não entrou na primeira. Se ele não entrou na primeira, significa que isso daqui é falso, concorda? Se eu sei que média não é menor do que 4, média é o quê? Maior ou igual a 4, né? Que é exatamente isso daqui. Então, nesse caso, ó, isso daqui pode sair e nosso programa continua coerente. Lá em cima, Professor Robson, Se não ser. Diga, Larissa. lá em cima não seria médio, menor ou igual a 4? Não, porque se ele está com média 4, exatamente 4, ele está de recuperação. Abaixo de 4 que ele está reprovado segundo o enunciado. Ok? Beleza? Então, ó, só mais uma pergunta. Depois, caso ele entre aqui nessa linha, na linha 17, qual que ele vai executar em seguida? Não, 21. Ó, se ele entrar aqui, qual que é a linha que ele vai executar em seguida? A 21. Então, numa estrutura condicional composta, só uma delas vai ser executada. Beleza? Se aqui fosse um if, em vez de else if, aí ele executaria 17 nesse caso. Qual que é o quê? A tradução? O se não ser é, ó, se isso daqui for verdadeiro, entra aqui. E encerra essa estrutura. Vem pra cá, pra essa linha aqui, pra 21. Se ele chegou aqui e isso daqui deu falso, ele vai pra essa linha aqui. Isso. Se isso daqui é verdadeiro, qual linha que ele vai executar? Não, se isso aqui for verdadeiro. 17. Beleza? E depois da 17, a 21. Larissa? Entendido? Se ele... Vamos lá então, Larissa. Se a média, nesse caso, se ele viesse aqui, isso aqui desse falso, qual linha que ele vai executar? 16. Se isso daqui deu falso, a 18, e aí depois? Não. No else não tem se for verdadeiro. Chegou no else, vai executar. Nota que o else nem tem condição na frente dele. Ok? Então, se ele não entrar no primeiro nem no segundo, independentemente se a média dele... Isso, vai entrar aqui. Ok? Entendeu? Beleza, vamos pro segundo então, por nada. Certo. Vamos criar agora um programa para identificar se em determinado ano bissexto é chato, mas assim, você não precisa decorar. Você não precisa decorar a regra, tá? A única coisa que você precisa saber é entender, tipo, que um ano bissexto tem 366 dias e o não bissexto tem 365. Não sabe disso? Quando um ano é bissexto, fevereiro tem 29 dias. Aí, por consequência, o ano inteiro tem 366. Beleza? Então, vamos lá. Então, exemplo 2. Não sei também, não sei. Eu acho que ele faz no dia 1º de março. Hã? Ah, isso. Eu não lembro, mas é justamente por isso. É por conta... Era só somar essas horas e achar o que por exemplo, depois de 4 anos normais... Ah, entendi. 6 horas, 6 horas? Depois de 4 anos, foi da 104. 6 vezes 4 é 24. Pode ser, mas a regra que a gente vai utilizar, que vai chegar nisso daí que vocês falaram, é a seguinte: um ano é bissexto se. Primeira condição, se ele for divisível por 400.
Ok? Se ele não for divisível por 400, ele também vai ser bissexto se ele for divisível por 4, mas indivisível por 100. Não entendeu? Vamos entender agora. Ano 2000. Não porque você sabe, mas por essas regras aqui. Ele é bissexto ou não? 2000 é divisível por 400. Todo mundo visualiza isso? Então ele é bissexto. Nem precisa verificar essa condição aqui. Ok? 2004. 2004 é divisível por 400? Não. Beleza? 2004 é divisível por 4? Não sei, vamos fazer a conta. 2004 dividido por 4, deu inteiro, 501. Beleza? 2004 é indivisível por 100? É indivisível por 100. Né? Agora, então, 2004 é bissexto. Última pergunta. 2100 é bissexto? Vamos lá. 2100 dividido por 400 não deu inteiro, então não é divisível. Beleza? 2100 é divisível por 4. Ok? 2100 é indivisível por 100? Não, ele é divisível, então ele não é bissexto. Professor, mas Sim. peraí, eu não entendi nada. Nada, vamos lá. Você chegou nesse 400, nesse 400. Ah, não precisa entender qual que é a formulação matemática que o professor Fumado usou. Vai estar como regra do problema. Tá? O problema está dizendo para você, ó, ano bissexto é isso daqui. Beleza? Tem que ser divisível por 4, mas indivisível por 100. Ou seja, ele não pode ser divisível por 100. Professor, Dividir por 100 vai dar 21. Quando dividir por 100 ou por 10 você tira um 0. Por 100 você tira 2. Né? professor, 21. se não estiver dentro do... Se estiver dentro do 2, ele é? Se estiver dentro do 2, ele é. Se ou essa condição ou essa condição aqui. Ah, entendi. Beleza? Então vamos lá. Então o usuário vai digitar um ano que ele quer analisar. Tudo bem? Vai usar o C? Vai usar o C. Vamos por partes então, vai lá. Se Se ano for igual. for igual, Não, se ano for divisível por... certo. Como que a gente escreve isso aqui? Se o resto da divisão por 400%. Mas só lembra assim, ó, resto igual a divisão. Resto tem dois operandos. É que você falou assim, ó, se resto, né, da divisão for igual a 0. Mas o resto da divisão de quem por quem? Se resto da divisão de ano por 400 for o quê? Igual a 0. Você tem porcentagem dentro? É o resto. Posso ficar ano dividido por 400 igual a 0? São coisas totalmente distintas do que a gente viu no outro exercício. Ano barra 400 vai produzir aquele que está aqui, ó, que não é o resto. Beleza? Mas por que a gente quer saber o resto? Isso, porque eu sei que um número é divisível pelo outro se o resto da divisão do primeiro pelo segundo dá 0. Beleza? Certo. Então, se ele entrar nesse if, concorda que eu posso dizer que meu ano ele é bissexto? Certo. E aí? Se não ser, se o ano, porcentagem 4 igual a 0, e ano, porcentagem 100, diferente de 0. Alguém não entende isso? Não, porque o que a divisão vai produzir pra gente? Aquele resultado assim, ó, quero dividir esse por esse. O resultado vai estar aqui. A divisão produz esse cara aqui, que em nada tem. Assim, tem relação, mas não é o meu resto. Entendeu? Beleza? Tá, então se ele for divisível por 100 e indivisível, perdão, divisível por 4 e indivisível por 100, também é bissexto. Beleza? E agora, se não, não é bissexto. Não bissexto.
Certo? Concorda que o... Tá certíssimo, tá? Isso daqui. Concorda que o conteúdo desse se não C e desse C são idênticos? Não daria para eu juntar eles todos em um só? Acho que não. Não, lá tem condições diferentes. Tem condições diferentes, certo? Mas não dá para eu embutir tudo numa condição só? Dá pra você colocar um ou depois do... Dá para você colocar um ou depois do zero e pegar essa condição aqui inteira e mandar aqui. Mas aí vai colocar... Não, assim, ó, como é que você vai lá? Se não entrou no outro, em um ia entrar no outro. Quer dizer, não entrou. Ia ser um ou o outro. Poderia ser, né? Entendeu? Era if alguma coisa acontecer, mostra no bissexto. Se não ser alguma outra coisa acontecer, também é no bissexto. Então, assim, é o mesmo procedimento para os dois casos. Concorda que vai ser isso daqui vai acontecer, ou isso daqui, se isso acontecer, ou isso daqui acontecer. Entendeu? E aí tem uma questão também, ó. Assim como na multiplicação, na soma, a gente tem precedência, por exemplo, ó, se eu colocar isso daqui, qual que é o resultado dessa operação? Vai ser 5 mais 3. Não, 3 mais 2. Não, 5. Maria Clara tá certa. 6 mais 2. Vai ser 3 vezes 4, 12. Professor, é pra ele também a sequência da levantação pra dentro. Ele não ia seguir essa ordem aqui. Então, mas ó, quem tem precedência sobre quem? Multiplicação e divisão tem precedência sobre soma e subtração. Então, do jeito que tá aqui, ele vai fazer 5 mais 3 vezes 4, 12, né? 17, mais 2. Ele faz sempre da esquerda para a direita, mas quando a gente tem a mesma... aqui ele vai fazer assim, ó, 5, aí mais o quê? Só que mais agora esses dois, porque tem precedência, mais o 2 que sobra. Se eu quisesse fazer 5 mais 3, eu quero que fique 8 vezes o 6, mas do jeito que está aqui, o que vocês fariam? Como que é? Coloco parênteses aqui e aqui, concorda? Isso é evidente para todos, né? O operador ou, ele tem a mesma precedência do mais. O operador ou tem a mesma precedência do mais, em uma analogia, tá? E o operador e tem a mesma precedência da multiplicação. Então, quero dizer o seguinte, ó. Como que ele vai fazer isso daqui? Ele vai verificar o resultado disso daqui, certo? Ou o resultado disso daqui inteiro. Por quê? Porque o e tem precedência sobre o ou. Assim como aqui, ó, se eu colocar 5 mais 3 vezes 2, o 5 vai se somar com 6 e não com o 3. Beleza? Então aqui mesma coisa, ó. O ou mas aqui no nosso caso a gente conseguiu o que a gente queria de qualquer forma. Porque é ou isso daqui tudo. Isso, mas se não fosse isso que eu quero, o que eu faria? A mesma coisa. Parênteses. Parênteses. Nesse caso aqui, esses parênteses estão redundantes. Ok? O que eu sugiro? Na dúvida, manda parênteses. Ok? Beleza? Então vamos lá. Aí esse daqui, lindo, tá pronto. Terceiro. São só 4, tá? E a gente já termina. Professor, será que tem quantos? Acho que são 4 também. Acho que é até a próxima aula. Vamos lá, pessoal. Só espera a resolução. Vamos lá. Como seu nome?
Yáscara? Yáscara. Você está matriculado? Você está matriculado na disciplina? Você não está tendo aula agora? Então vamos lá, pessoal. Tá, ó. Então aqui eu tenho o mesmo exemplo que a gente já tinha feito do média e exibição do resultado do estudante. Ok? O que vai compilar esse programa aqui? Exemplo 3. Já está terminando. Java exemplo 3. O tempo dele, isso. O que vai acontecer se a pessoa informar na primeira nota aqui, a nota 658 e a nota menos 1004? Não. Larissa, eu noto que às vezes você mistura o que você gostaria com o que o programa vai fazer. O programa, entende o seguinte, ó, o programa ele é burro, tá? Quem que é inteligente é a gente. Se a gente não pediu para ele fazer, ele não vai fazer. Ele só faz aquilo que a gente manda. De fato, a gente sabe que a nota 658 e a nota 1004 não existem dentro do nosso contexto. Só que é a gente que tem que ensinar para o programa que ela não existe. O que ele vai fazer aqui? Na hora que eu apertar Enter, ele vai calcular. Ele vai calcular, fez aqui, ó, 658 é mais, né? Menos 1004, beleza? Isso daqui dividido por 2. Sua média é menos 773. 173. Menos 173. Reprovado por quê? Porque ele seguiu essa condição aqui. João, seguiu a condição, ó. Média é menos 173. É menor do que 4? É menor do que 4. Reprovado. Beleza? Tá, então agora o que eu quero, ó? Vamos lá. Eu quero que, caso ele execute, digite 658 aqui. Eu já quero que, na hora que eu der Enter, eu quero que o programa exiba uma mensagem para mim dizendo, ó, a nota que você digitou é inválida e encerre. Vamos lá. Aonde eu coloco? Em qual linha? Número? Na hora de ler, Entre a linha... digitar Não, mas você vai colocar Não, tem. promoção, O que a linha 17 e a linha 18 estão fazendo? Estão lendo, né? Estão lendo, aham. Mas e onde você tira a nota aí? Põe. Não, eu digito aqui, ó. O sistema de estética. Aham, o João falou. O system, talvez você está estranhando porque você acha que deveria estar assim. O System Out é só uma questão estética, ó. Se eu executar esse programa, o que ele vai fazer? Ele vai ficar esperando eu digitar. Entendeu? Quem faz a leitura é esse comando aqui. A gente coloca o System para quê? Para orientar o usuário sobre o que ele precisa fazer. Beleza? Tá, então agora o que eu preciso fazer? Ó, na hora que ele digitar 658 aqui, tem que aparecer já a mensagem. Ó, essa nota aí você tá fumadão. Uma condição. Em qual linha? Por exemplo, na linha. Depois da leitura. Entre quais linhas? Entre o campo. Entre a 19 e a 20? Isso. Não, depois das 18. Entre a 18 e a 19. Por quê? Larissa, se eu colocar aqui na 20, ele vai pedir a primeira nota. Imagina que ele digitou 658 e ele vai pedir a segunda. Então o que eu tenho que fazer? Eu tenho que interceptar ele, João. Eu tenho que interceptar ele na hora em que ele já digitar a primeira nota. Beleza? Então vai ser aqui, ó, entre a 18 e a 19. Depois, se ele digitar, por exemplo, a primeira certa e a segunda errada. A gente vai validar também. A pergunta da Natália foi: e se ele digitar a primeira certa e depois digitar a segunda errada? Tem que estar na linha 19 e na linha 21. Na linha. Isso, mas vamos por partes. Vamos primeiro fazer o da linha 19. Isabelle, o que você colocaria aqui?
Ok, você vai estar meio out. Se, vamos lá. Se o quê? P1 maior do que 10. Maior, né? Porque igual é 10, é válido. É menor que zero. E menor que 0, né? Então coloca um I aqui. Ou, né? Ou P1 menor do que 0. Se ele entrar aqui, system out, ok? Not invalid. Beleza? Tá, e aí fecha esse if aqui, né? Certo? Vamos compilar e executar. Beleza, a pessoa veio e digitou 658. O que o nosso programa deveria fazer? Mostrar a nota inválida e depois sair, né? Só que a gente pediu para ele sair? Não, o que ele está esperando aqui? Eu digitar a segunda. Por quê? Porque ele entrou nesse if e executou essa linha. Depois dessa linha, qual que ele vai executar? Essa daqui. E tá lá esperando. Tem que fechar o Aí você coloca um senão, se... Então, o que a gente vai fazer? Eu vou colocar um senão. Aí você executa essa parte, aí você fecha. Concorda que eu só tenho que executar esse restante do código aqui, se aquela primeira condição for falsa? Então, o que eu faço? Eu vou colocar tudo isso daqui dentro do senão. Mas pode? Pode. Você pode ter if dentro de if dentro de else, if dentro de else, if, do jeito que você quiser. Ok? Então, o que a gente vai fazer? Eu vou colocar isso daqui tudo dentro desse else. O negócio vai começando a ficar mais tenso. Ok? O adeus pode ficar depois, isso mesmo. Por que o adeus vai ficar depois? Se eu não colocasse o adeus depois, o que eu teria como resultado que vocês acham que está errado? Só se tivesse o else. Na hora que terminasse o programa, porque ele digitou uma nota inválida, o adeus apareceria? Não. Não, assim, ó, se ele estivesse lá dentro. Ele só iria aparecer caso a pessoa tivesse digitado uma primeira nota válida. Ok? Vamos testar para ver se eu não estou mentindo para vocês. Então aqui, ó, 658. Nota inválida, adeus. Beleza? Tá, e agora? Agora, por exemplo, ó, ele digitou 658, tá lindo, né? Agora, se ele digitar, por exemplo, ele é malaca, ele foi lá e digitou 5, ele falou passar a perna nesse programa, menos 50. Agora você colocar outro C, depois no P2. Entre quais linhas? Entre a 22 e a 23. Entre a 22 e a 23, eu vou colocar um if aqui. Beleza? Jasmine, esse if vai ter o quê? Gente, presta atenção. Vamos lá, if P2 maior do que 10 ou P2 menor do que 0, system out print ln, nota inválida. Agora eu vou colocar um senão aqui, beleza? E isso tudo vai ficar dentro do senão. Entendido? Testaremos. Então, se ele digitar a primeira nota inválida, beleza, nota inválida. Digitou a primeira certa, a segunda errada, nota inválida. Digitou as duas certas, 5 e 6, recuperação. As duas notas, e as duas, nesse caso, as duas válidas. Isso, ok? Então, ó, você pode ter if dentro de if. Então, só pra gente saber o nome das coisas. Estrutura condicional simples, o que é? É if. Estrutura condicional composta, if com else. Agora, a última, estrutura condicional aninhada, que é o quê? If dentro de if dentro de else, parará. Beleza? Só questão de nome. E o último, pra finalizar, tudo na prova. Vai dar pra fazer, professor? Já vai Acho que são 4. acabar. Vai dar tempo sim. São pequenas, né? São pequenos. Vai poder olhar algo. Não. Professor, Também não. a gente tem que fazer, Ah. e compilar e executar tudo que você vai... Isso. Nessa prova especificamente, o fato dele não compilar não vai ser determinante. Tá? Você pode entregar um código que não está compilando e ganhar ainda alguma pontuação. Óbvio que não vai ser toda a pontuação.
Nas próximas o negócio fica mais tenso. Mas aí você executa isso ou quer executar? Não, vocês vão me entregar ele via pendrive e eu vou corrigir depois. Ok? Então vamos lá, ó. Só mais uma para a gente aprender um último operador, ok? O usuário vai digitar um número, vamos lá ligeiro, Larissa. O usuário vai digitar um número para mim e eu quero saber se esse número é par ou se ele é ímpar. Como? Mod, beleza, então vamos lá, vai. If o quê? C, número... mas vamos por enquanto usando o C. Mod 2 igual a 0. Parabéns, o número é par, isso mesmo. Se não, número ímpar. Estou escutando vozes lá no fundo. Se não, número... né? Se não, ímpar. Tranquilo para todo mundo isso daqui, né? Poderia ter na prova, beleza? Só que o enunciado diz que não é para utilizar o tal desse if. Aí não tem como, beleza? Com o que a gente aprendeu não tem como. O que a gente vai fazer? Aprender um operador chamado de operador ternário. Operador ternário. Que é confuso, Vamos lá. Operador ternário. O que o operador ternário faz? Mila, silêncio. O que o operador ternário faz? É você, né, Isabela? Então, o que o operador... Coitada. O que o operador ternário faz? O operador ternário, ele é dividido em 3 partes. Uma condição, um sinal de interrogação, presta atenção, Maria Clara, que isso aqui é chato de entender. Condição, uma interrogação, um determinado valor, se verdadeiro, 2 pontos, um determinado valor, se falso. O que ele faz? Ó, sempre que você... Isso aqui é um operador ternário. Sempre que você tiver um operador ternário, ele vai ter esses 3 elementos. Na hora em que ele for executado, ele vai substituir esse trecho inteiro, todo ele, ou pelo valor verdadeiro, ou pelo valor se falso. Com base em qual condição? Nessa primeira condição. Então aqui, ó, por exemplo, se eu tiver uma variável int a recebeu 3. Se eu colocar assim, ó, int b igual a maior do que 2, interrogação 5, 2 pontos, 1. Calma. Lembra que ele é dividido em 3 partes, separa as partes mentalmente. Qual que é a primeira parte? A condição aí. A maior do que 2, ok? Se A for maior do que 2, B vai receber 5. Se não, B vai receber 1. Se eu imprimisse B aqui, quanto que apareceria na tela? Se eu colocar assim, ó, system out, print ln B, quanto vai aparecer na tela? 5. Todo mundo visualiza que é 5? 4, aqueles mais loucos, né? Acho que 7. Beleza? Entendeu esse exemplo? Agora, como que a gente conseguiria... Ó, e esse operador ternário, ele pode estar dentro também de um system, tá? Então, ó, eu tenho um system out print ln, eu posso fazer isso daqui, ó. Quanto que vai aparecer na tela? 5 também. Beleza? Porque ele vai executar e vai falar, ó, aqui eu tenho um ternário, tenho que substituir isso daqui ou por 5 ou por 1. Ok? Com base nisso, como que a gente resolve esse problema aqui de baixo sem utilizar if? Hã? Isso, mas eu coloco isso daí aonde? Aqui direto? Se número... Então vamos lá. Número... Dá para colocar dentro do escreva. Então eu vou colocar direto aqui, ó. System out print ln. Número mod 2 igual a 0. Faz a perguntinha. Par, se não, ímpar. Morreu. Adeus, if. Deixa eu pular a linha só para vocês enxergarem. Não entendeu? Aquele primeiro exemplo. Esse daqui, você entendeu? Isso, daí eu boiei. Não.
A interrogação é só para sinalizar que a gente tem um operador ternário. É só para separar os três elementos. Se o A for maior que 2, ele recebe o primeiro aqui. Isso. Se ele não for, ele recebe o de lá. Aqui nesse caso, coloca isso dentro do sistema. É, porque assim, a gente quer que no final, aqui dentro desse system out println, ou tenha par, o texto par, ou tenha o texto ímpar. Então, o que eu faço? Ó, se número por 2, resto da divisão, for 0, considera que o texto vai ser par. Se não, considera que o texto vai ser ímpar. Entendeu? O senão. Aham, isso mesmo. Beleza? Alright, people.